Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo referente ali ao cálculo da espessura para a parede do tubo, né? Referente ali a aço galvanizado. E agora a gente vai estar mostrando aqui, né, os elementos que compõem a fórmula, né? Que era a dúvida lá do estudante, tá bom? Então, essa primeira informação aqui, esse Tm, né? Ele representa a espessura da parede. É importante ficar atento que quando você faz esse cálculo, né, você pode encontrar um valor, vai encontrar um valor aleatório, né, conforme lá os dados, exemplo, 3,2 milímetros. Você vai ter que levar em consideração o valor tabelado. Né? Então, exemplo, você encontrou 3,2 milímetros e vai analisar conforme lá o fabricante espessuras como 1/4 de polegada, 1/8, 1/16, 1/32, que são as mais comuns. Encontra também alguns valores em milímetros, né? Então você sempre vai escolher o valor mais próximo, mas levando em consideração que ele seja maior do que o valor que você calculou, né? Então é importante ficar atento com isso. Então essa parte aí de conversão é importantíssimo para pegar esse valor. Por exemplo, esse valor que está aí mesmo, 1/32 avos de polegada, né? Ou seja, 25,4 dividido por 32, que dá 0,79, né? Ou seja, 8 décimos de parede. Né? Então, 8 décimos é bem menor do que esse valor que está indicado. Né? Então, você vai para 1/8, né? Seria 25,4 dividido por 8, ele dá 3,175. Vê que o valor ele já é próximo, mas ele é menor do que o indicado aqui. Né? Então, se você colocar um valor menor do que o indicado, consequentemente, aquela pressão ali, aquela parede, né, ela não vai aguentar de fato a pressão ali indicada. Né? Então é importante ficar atento com isso. Então Tm representa ali a espessura da parede do tubo. Beleza, que é o que a gente quer calcular. E aqui, referente à fórmula, né, a gente tem aqui algumas informações. Né? O primeiro, esse P, ele representa a pressão que o tubo ele vai sofrer internamente, né? Ou seja, a pressão interna. Esse D representa exatamente o diâmetro externo do tubo, né? Representa o diâmetro externo do tubo. Então é importante ficar atento com isso. Nesse caso aqui, um diâmetro em milímetros. A gente tem esse P vezes D dividido, né, pelo produto desse cálculo aqui, que vai ser 2 vezes. Aqui no caso, aqui para a fórmula que o aluno mandou, né, o correto teria que ter um outro parênteses, né, aqui para poder fechar. Né, teria que ser 2 parênteses, né, mais tranquilo. Então, esse TADM é a tensão admissível. Né? Essa tensão admissível é a tensão que o material consegue suportar, né? A tensão admissível do material, né? Ou seja, do material que está ali sendo indicado. Né? Normalmente 1.000 kg, né, por centímetro quadrado, né? Tanto que ele comentou, né, que o supervisor dele sempre pedia para ele manter 1.000 kg por centímetro quadrado. Né? Então, é a tensão admissível do material. Né? Aí, nesse caso aqui, multiplicado por 1, né? Esse 1 aqui tem a informação, eu deixei aqui já separado. Né? A gente tem, ó, tá aqui, ó, a fórmula tirada de uma referência bibliográfica. Né? Então, nesse caso aqui, esse 1 ele representa esse E aqui. Né? Esse E ele está ligado exatamente à solda que a tubulação vai ter. Né? É muito comum, né, essas montagens, a solda ela ser solda de topo. Né? E aí, nesse caso, se ela tiver for radiografada 100%, considera essa eficiência 1. E aí você observa que existe indicação referente às eficiências ali, né, que vai de 1, 0,9, 0,85 e 0,8, né, conforme as características ali da solda. Né? Então, esse 1, né, se a empresa ela trabalha só com esse tipo aqui de solda, pode considerar ali de fato 1. Mas ele não é um valor fixo, né? Ele altera de acordo ali com o tipo ali da solda. Né? Então, você teria aí essa informação, né, referente ali ao tipo da solda, que seria esse 1 aqui. Beleza, aí vem esse P multiplicado por 0,4, o P é a pressão interna, que vai representar exatamente isso aqui, ó. O P é a pressão interna, e aí a gente tem, ó, esse Y aqui, que esse Y está ligado a
redução do material conforme a temperatura, né? Então, esse coeficiente ele é tabelado, né? Então, temperatura ambiente, né? É muito comum utilizar ali 0,4. E o por último, 1,2, né? 1,2 que aparece ali na fórmula também, na tabela, né? Que esse 1,2, ele está referente a coeficiente de corrosão. Para aço galvanizado é muito comum utilizar 0,6, que a gente está falando de tubo, né? Então você vai ter, supor que seja o tubo, você vai ter a parede interna ali do tubo, mas levando em consideração sempre, ó, que é uma espessura de um lado, uma espessura ali do outro, né? E aí é muito comum considerar de forma superficial 0,6. Então, como é 0,6, teoricamente, ela levando a simetria de um lado do outro, então normalmente se utiliza ali 1,2. Né? Então, aqui ó, observa que esse C ele é a soma das margens para a corrosão, erosão, abertura de rosca. Tá? Então, é muito comum utilizar 0,6 com essa base de simetria, 0,6 de um lado, 0,6 do outro, dá ali 1,2. Né? Então, são essas informações aí referente a fórmula, né, para a espessura aí da parede do tubo, lembrando que aí é para aço, né, existem outras fórmulas empíricas aí para outros tipos de material. Quando a gente tiver um tempinho, a gente também traz aqui no canal. Valeu?